tá? Então, vou começar a falar do assunto de hoje que está na minha cabeça, que é a questão do pensamento mágico. Então, vou começar a desenvolver esse tema do pensamento mágico. Que significa que tem muita gente que acha que as coisas caem do céu e que estão sempre responsabilizando outras pessoas ou as circunstâncias pela sua própria vida. E então, queria falar disso, pessoas que estão nesse grau de consciência, ou melhor, de inconsciência, quer dizer, não entenderam que as coisas elas mudam na mesma proporção que você também muda, e que as coisas acontecem na mesma proporção que você também colabora para que as coisas aconteçam. O que eu estou falando parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque eu vejo muita gente pensando assim em relação a tudo, a profissão, a negócios, dinheiro, mesmo a questão da política, sempre responsabilizando o que está fora, achando que as coisas vão acontecer sem que você faça o seu próprio esforço. Então, a origem desse pensamento mágico é quando a gente é bebezinho, que aí sim, as coisas acontecem mais ou menos dessa forma. O bebê está ali, querendo comida, querendo cuidados, então esse cuidado vem de alguma forma, a mãe lhe oferece, normalmente é a mãe que faz isso, né? Então tudo é providenciado, mesmo que o bebê não se expresse, que não saiba falar o que quer, o que não quer, a mãe fica ali tentando adivinhar o que o bebê quer e dando tudo aquilo que ela acha que ele precisa. E que realmente ele precisa, que é a alimentação, os cuidados básicos. Só que tem gente que parece que fica bastante presa a esse momento infantil, a esse momento de bebê, e quando se tornam adultos, continuam achando que os outros têm que adivinhar e que as coisas têm que vir somente porque você desejou. Então, eu vejo muita gente que, mesmo no mundo adulto, continua nessa situação. Então, pessoas que acham que vão manter emprego sem fazer nada por isso, sem se dedicar ao trabalho, por exemplo. Então, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, do jeito que as coisas estão, para você se manter num trabalho, né? Ou você tem que ralar bastante, tem que ser propositivo, tem que fazer cursos, se especializar, mostrar serviço, aí sim, você se mantém no trabalho e pode até ser reconhecido por conta disso. E não é só no trabalho, é em tudo, né? Se quiser aprender ter alguma habilidade, você tem que se dedicar. Se quiser, você nunca vai aprender inglês se você não estudar inglês cotidianamente, se você não se dedicar àquele assunto. Então, sair do pensamento mágico que as coisas um dia vão acontecer. É muita gente que chega lá no final do ano e fala assim, no começo do ano você vai ver o que vai acontecer, no começo do ano eu vou emagrecer, no começo do ano eu vou começar a malhar, no começo do ano tudo vai mudar, e faz aquela lista de desejos para o próximo ano. E normalmente não dá certo, né? Porque as pessoas também não se movem no mesmo sentido. Eu quero dizer que a ação tem que estar no mesmo sentido do teu desejo, senão nada ocorre. E em todos os sentidos, né? Dinheiro, ter ou não dinheiro. Então, para você ter o dinheiro, tem que fazer um planejamento, tem que ter uma boa planilha, né? Controlar teus gastos, fazer entrar o dinheiro. Quer dizer, você tem que ter uma boa administração do seu dinheiro para poder ter dinheiro, que é dar uma base para que você realize os seus sonhos. Quer dizer, os sonhos, eles se realizam na medida que você caminha no mesmo sentido. Então, tudo é uma construção. Você deseja estudar no exterior ou morar em outro país. Então, você vai construindo essa possibilidade, estudando outra língua, fazendo uma poupança para pagar a passagem de avião, e assim por diante. Estou vendo que entrou o César. Cezinha, deu boa noite aqui. Boa noite, César. Bem-vindo aqui ao nosso chat. E eu estou fazendo uma introdução aqui a um tema que é o pensamento mágico,
Eu já falei algumas coisas. Quem perdeu o começo da nossa conversa, depois que terminar o chat, pode rever o que eu falei até agora. Então, boa noite aos que estão chegando. Estou vendo que as pessoas estão começando a chegar agora. E só me dá um toque para saber se o som está numa altura boa, se está legal. E me façam perguntas, porque daí você vai colaborar com o chat. Aí eu vou falar de coisas que têm a ver com as pessoas que estão aqui. Por enquanto não chegam as perguntas, eu estou falando da questão do pensamento mágico, que começa lá na infância, quando tudo vem sem a gente fazer muito esforço. O bebê está lá, vem o leite, vem o alimento, vem o colo da mãe, vem o cobertorzinho quando ele está com frio, e assim por diante. Então, mas tem gente que chega no mundo adulto querendo que as coisas aconteçam dessa forma, e não acontece, né? Tudo, ganhar o dinheiro, é uma relação, é o controle financeiro, você tem que agir no mesmo sentido. E, por final, vamos falar sobre os relacionamentos, né? Então, tem gente que tem o desejo de amar, o desejo. Às vezes você entra em chats na internet e pessoas falam assim, eu quero um relacionamento sério, quero um relacionamento sério. E justamente essas pessoas que têm esse discurso do relacionamento sério, se você vai investigar um pouquinho a vida da pessoa, você vai ver que ela não tem muita experiência nisso. É uma ideia do relacionamento sério. Aliás, na minha opinião, o relacionamento não tem que ser tão sério assim. Eu acho que o relacionamento tem que ser comprometido. Mas há que se divertir no relacionamento. Pensou, relacionamento sisudo, é muito chato, né? Vi que entrou a Michele Silva. Boa noite, Michele, bem-vinda. Faça suas perguntas aqui para a gente desenvolver o nosso chat, tá bom? Então, esse pensamento mágico também ele se faz presente nas relações. Entrou o Altair de novo. Ô, Altair, boa noite, que legal que você está aqui de novo. Pode fazer suas perguntas aí de novo, Altair. Você colaborou muito outro dia, foi bem legal. Então, mesmo quando vão se relacionar, relacionamento é uma coisa complexa, não é fácil se relacionar. A maior parte das pessoas tropeçam muito nos relacionamentos. Então, o relacionamento ele não acontece por si só. Você tem que ter ações condizentes com estar no relacionamento. Se você não fizer a tua parte, os relacionamentos não acontecem assim por mágica, né? O amor não é cômodo, os relacionamentos não são cômodos, não são tão confortáveis. Lógico que é legal ter alguém do lado, beijinho, amor, carinho, mas normalmente entra areia. Então você tem que saber lidar com os relacionamentos, pôr o pé no chão, saber conversar, falar de assuntos complicados, falar de assuntos difíceis. Porque se você não souber fazer isso, você não vai ter um bom relacionamento. E o tempo todo. Então tem pessoas que ficam planejando a vida inteira casar, o sonho de consumo é casar. A hora que casa, vive um verdadeiro inferno, porque estão completamente afastadas da realidade da própria relação. Isso é o que eu chamo de pensamento mágico, né? Que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, sem nenhum esforço. Acabou de entrar Roselaine, boa noite, Roselaine, tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso chat, tem sido muito legal, a gente está aqui uma vez por semana, toda terça-feira às 20 horas, para falar das coisas que realmente importam na vida, que é a relação que a gente tem com a gente mesmo e a relação que a gente tem com os outros. Mesmo essa coisa de querer o amor do outro, ou querer se relacionar com a outra pessoa, primeiro a gente tem que começar a construir isso dentro da gente mesmo. Quer dizer, você tem que ter uma relação muito sincera com você mesmo, para poder ir para a relação com o outro também com mais amadurecimento. Se você estiver sempre fugindo das suas próprias verdades, você vai entrar no relacionamento de uma forma muito infantil. Então, também faz parte essa coisa do pensamento mágico para você lidar, saber se relacionar consigo mesmo. Vamos ver uma pergunta aqui do Altair. Como posso contribuir para ter um bom relacionamento com a pessoa que amo? É uma pergunta bem geral e a gente tem várias respostas, não tem uma resposta só.
Mesmo porque a gente está falando da arte do relacionamento. E se relacionamento é uma arte, não dá para você reduzir a uma dica, a coisas muito simples, né? Mas eu estou falando exatamente disso. Quer dizer, o primeiro passo para você contribuir para ter um bom relacionamento com a pessoa que você ama, então o primeiro ponto é você ter uma relação baseada, por exemplo, uma relação mais baseada possível na verdade, que as coisas sejam verdadeiras. E também que haja confiança entre as duas pessoas. Isso não quer dizer que você tem que contar cada coisa que você fez. Olha, agora eu fui no banheiro, agora eu estou saindo de casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, não é essa coisa de ficar radiando a relação. Porque tem pessoas que são tão grudadas, têm relações tão infantis, que ficam o dia inteiro radiando o jogo, né? E controlando, um controlando o outro. Não é disso que eu estou falando, não estou falando de controle. Eu estou falando das coisas mais importantes, de serem faladas, de ter essa capacidade de tocar nos assuntos que são mais importantes. Aí você vai colaborar para ter um bom relacionamento com a pessoa que você ama. Porque amor acaba também, né? Se você não souber cuidar, o amor é muito sensível. Ele precisa de um solo fértil, precisa de uma atmosfera legal para que ele vá para frente. Então, lógico, quando a gente conhece alguém, e às vezes a gente se apaixona, a gente tem um sentimento muito especial e forte por aquela pessoa. Mas se você não souber cuidar, e cuidar são essas coisas que eu estou falando, né? Cuidar é prestar atenção no outro também, porque é muito importante. Porque às vezes você fica muito no seu próprio umbigo, querendo as coisas, e você não presta atenção no que a pessoa pode te dar ou naquilo que ela não pode te dar, sabe, Otério? Então é fundamental que você preste atenção na outra pessoa, que você, do mesmo jeito que você teoricamente sabe se agradar, então você também vai fazer tudo para agradar o outro. Agora, se você for muito crítico, tem pessoas que são muito críticas, né? Fica criticando o tempo todo, fica colocando defeito, isso é tratar mal. É até mais fácil dizer assim, como faz para não tratar mal da relação? Cobrando muito, por exemplo, cobrando o tempo todo, muito crítico é tratar mal da relação. Não prestar atenção é tratar mal. Tratar bem é ser generoso, né? É você entender o que a pessoa está precisando e de muito bom gosto você dá aquilo que a pessoa está precisando. Então, nesse assunto que é como contribuir para para ter um bom relacionamento com a pessoa que ama. Eu estou nisso, né, pensando esse assunto, vivendo esse assunto, comendo esse assunto a vida inteira. Escrevi 14 livros falando sobre isso. Presto muita atenção, porque desde pequeno eu prestava muita atenção nas relações. Eu achava que eu não ficava satisfeito, eu achava que as relações elas eram de qualquer jeito, né? Eu comecei a prestar muita atenção nisso e acabei me dedicando, estudando, me formando. Então, a minha função aqui no meu consultório, em tudo que eu faço, nos textos que eu faço aqui com vocês, é exatamente fazer uma boa reflexão dessa questão. Então, obrigado, Altair, pela sua questão. E eu vi que tem pessoas na sala, eu gostaria que vocês fizessem perguntas ou alguns comentários para a gente poder criar uma dinâmica aqui bacana de dar e receber, né? Porque senão fica uma coisa muito vertical, né? Eu falando e vocês escutando, fica muito monólogo. Eu prefiro diálogo. Diálogo é legal. Eu percebo que nas relações, às vezes, as pessoas fazem muitos monólogos. Fica falando, mesmo pai e filho, muitas vezes, né? A mãe fica falando para o filho o que ela gostaria, o que ela tem medo, aí o filho fica quieto, não fala nada. Às vezes a mulher fica falando com o marido, fala, e o cara fica quieto. Então são monólogos, não funciona muito bem. A gente tem que ter a coragem de se colocar. Por falar nisso, o César mandou uma questão aqui, eu vou ler para vocês. Sempre procurei me relacionar seriamente, comprometido mesmo, nada de aventura. Sempre procurei me relacionar
com mulheres mais velhas, imaginando que teria mais sucesso. Sempre me frustrei. Uma das formas de responder uma pergunta é prestando muita atenção em cada palavra que é usada aqui. Então, o César está dizendo assim, sempre procurei me relacionar seriamente, né? Comprometido mesmo. Então, é legal, quer dizer, você entrar com os dois pés na relação. Acho que tem falta isso hoje. As pessoas estão com muito medo de se comprometer. Ficam com o pé dentro, o pé fora da relação. Porém, César, tem um problema também. Você tem que ver também em que ponto está a outra pessoa. Porque se você entra de sola, com os dois pés na relação, e a outra pessoa não está no mesmo ponto que você está, pode ser um grande problema, porque você pode ser muito pressionar muito a outra pessoa. Você se joga muito e às vezes a pessoa não te suporta. Então é legal fazer isso. Quando eu falo seriamente, eu digo assim, não precisa ser tão sério, você pode ir se experimentando, mas como se fosse uma dança a relação. A dança não é tão séria. Eu acho que tem que ter leveza a relação. E também você entrar só na medida em que você sente que a outra pessoa também está entrando. Aí você vira um belo jogo. Porque senão só você entra de sola e não sobra nada de responsabilidade para outra pessoa. Então, as pessoas se assustam também. A gente tem que saber dosar isso, sabe, César? Então, de novo, César, eu me relaciono com uma mulher 15 anos mais velha que eu, não queria nada dessa vez, porém acabei me apaixonando e tenho vivido um relacionamento meio conturbado. Sinto ciúmes demais dela. Então, César, faz parte da sua dinâmica, já está dando para te perceber um pouco, né? Quer dizer, você entra com muita expectativa, você entra de sola na relação, e daí você fica nesse ciúme danado, você coloca todos os ovos num cesto só. É complicado isso. Então, o conselho que eu tenho para te dar, César, é colocar conta-gotas no seu desejo. Você tem que, de certa forma, se bastar mais para entrar nas relações mais leve. Senão você espera muito da outra pessoa. É como se ela fosse a coisa principal na tua vida e você acaba ficando com ciúmes, medo de perder, né? Ciúmes é medo de perder, medo que alguém roube. Então, daí você já começa a entrar num aspecto neurótico da relação. Não pode dar certo. Então, sempre que tiver muito dessa forma, com um desejo muito exacerbado por uma outra pessoa, precisa se cuidar, precisa aprender a controlar esse desejo, para pegar mais leve. Ninguém suporta alguém tão desejoso, tão faminto, tão voraz. É complicado. A gente tem que aprender a lidar com a nossa própria voracidade, de não fazer com que o outro seja o tapa-buraco do nosso vazio, né? Deixa eu ver aqui outras. Não estou sabendo lidar com isso, diz o César. Então, César, quando você puder, me procura para a gente bater um papo aqui individualmente, para, né, começar uma terapia. Às vezes é uma coisa tão antiga, né, que já tem a ver lá com a infância, a primeira infância, tem a ver com as primeiras relações que você teve com mãe, pai, e ficou mal resolvido dentro de você. Isso precisa ser cuidado, senão você vai sofrer e fazer os outros sofrerem. Deixa eu beber uma aguinha aqui. É a Michele. Sérgio, eu tenho conhecido algumas pessoas por meio de aplicativos de relacionamento. E as pessoas que me interessam, elas não dão seguimento ao relacionamento. A Michele continua. Às vezes não passam do segundo encontro. Será que inconscientemente eu passo essa insegurança para aqueles que me interessam? Olha, Michele, eu acho que já é um bom começo você colocar a responsabilidade em você mesma. Se perguntar o que eu estou fazendo. Eu acho que isso já mostra uma certa maturidade da sua parte. Porque a gente sempre tem que se perguntar o que a gente está fazendo. Agora, por outro lado, esses aplicativos de relacionamento estão se tornando muito viciados. Quer dizer, uma boa forma, você pode conhecer pessoas ali, mas, no geral, tem muita gente que está muito viciado nessa coisa virtual. Então, parece que quando vai para o relacionamento, nem sabe como dar continuidade.
Então, estão acostumados com aquele papinho superficial dos aplicativos, como é que você é, o que você faz, o que você não faz, e fica nessa coisa superficial, como se estivesse preenchendo o formulário. A hora que vai para o segundo encontro, que realmente vai tentar aprofundar alguma coisa, aí já vão surgir algumas diferenças, tem que resolver alguns conflitos. É muita gente que está completamente sem capacidade para lidar com as diferenças, lidar com esse plano real, né? Então, isso está acontecendo muito. Mas, antes de tudo, se você está atraindo isso, está na hora de você se perguntar também até que página que você vai do relacionamento. Tem gente que vai até a página 2, outros vai até a página 20, outros vão até a 200, né? Então, essa coisa de aprofundar a relação é uma arte, né? Inclusive a arte de sair do virtual. Chega uma hora que tem que sair do virtual. Então, ter foco de encontrar pessoas que realmente não estão tão viciadas no virtual. Talvez até aproveitar a oportunidade de estar ali no aplicativo e tentar encontrar alguém que também não está satisfeito com esses aplicativos. Agora, nem 8 nem 80, né? A gente estava conversando com o César, sobre ele ter esse jeito dele de entrar com tudo na relação, que eu acho que pode até assustar as pessoas, né? Mas o contrário disso é não entrar, é ficar numa coisa derrapando na superfície. Então, nem 8 nem 80. A gente precisa aprender a entrar nas relações, se comprometer, sem querer fazer com que isso chegue num drama ou num conflito muito grande, e sair da superficialidade. Então, tem um meio termo aí nessa história, entre o César e a Michele. Aí o Altair diz assim: é possível ter um bom relacionamento abrindo a relação para atender às necessidades sexuais? Então, essa é uma questão, Altair, que bem século XXI, né? Tem até alguns autores aí que falam sobre amor e sexo, que tem esse ponto de vista mais aberto, né? Tem alguns autores, não vou citar o nome, psicanalistas mesmo, que falam sobre relações abertas, tornar a relação mais picante. Tem casais que vão no swing juntos, né? Ou que dão uma liberdade para que o outro transe, até gostam de ver o outro transar. Então, eu não sei, cada um é um. Eu, particularmente, falo por mim. Assim, se eu gosto de alguém, se eu estou namorando, eu não gostaria de vê-la dessa forma, né? Não sei. Tem gente que parece que tem tesão por isso, né? Então, não sei se está aí a solução para a relação. É bem moderno isso, é uma coisa bem aberta, né? Sexo a 3, relacionamento. Tem um grupo aí lá do Rio Grande do Sul que fala em relações abertas, né? Então, já vi até casais que eu olhei assim e falei, parece que estão felizes, né? Eu não estou aqui para julgar, e nem para dizer se dá certo ou não. Cada um sabe de si, dos seus sentimentos, se sabe compartilhar. Então, eu não tenho uma resposta para isso, Altair. Não tenho. Porque eu vejo que, não sei, se a solução está fora, será que não é para resolver melhor a relação em si? Será que é buscar a solução da relação que está sem tesão lá fora? Ou como é que é ter tesão na relação? Não sei, eu acho que a gente precisa aprender a ter tesão na relação, né? Enfim. Aí a Michele, de novo, não estou sabendo dar-lhe, não estou sabendo lidar com essas negativas. E quando conheço alguém, já vem na minha lembrança as negativas do passado. Então, Michele, você está dizendo que pode ser que você já esteja aí programada para a coisa não ir para frente, né? Eu gosto muito do Jung, né? Eu estudo muito Jung, então toda essa coisa da sincronicidade que ele propõe nos livros dele, e eu até me considero um terapeuta em sincronicidade. Eu acho que tudo que acontece fora da gente é que está acontecendo dentro. Acho que tem uma sincronicidade entre esse
o que é o nosso mundo interior e o que é o mundo exterior. Então, se fora está acontecendo muito de um jeito só, e de uma forma mais ou menos repetitiva, e caras que te dão fora, que no segundo encontro já te dispensam, a questão é você olhar para dentro. Quando uma pessoa está aqui, na terapia comigo, aqui é meu consultório, né? Então a gente trabalha muito essa questão. Quando eu peço para a pessoa olhar para ela mesma. Então a gente vai investigando o quanto que... Roselaine, eu vou voltar, que eu estou falando aqui, eu vou responder a tua pergunta. Então, quando a pessoa vem aqui para a terapia, a gente vai fazendo essa descoberta, que às vezes, por que você encontra só um determinado tipo de pessoas, né? Então, a gente vai vendo que essa repetição tem a ver com alguns comandos internos seus. Então, a terapia serve para você descobrir esses comandos, para você poder mudar um padrão teu. Mas é um trabalho muito artesanal. A psicoterapia, a psicanálise é um trabalho muito artesanal. Você entender esses padrões, talvez o seu medo de se aprofundar, né? Então, às vezes, quando a gente tem muito medo de uma coisa, é aquilo que acontece, medo de ser rejeitado. Então, você parece que fica eternamente rejeitada, né? Por isso que a terapia é importante. Deixa eu ver a Roselaine. Roselaine, vamos ver a pergunta dela. Tem a impressão que hoje muitas pessoas não estão prestando muita atenção em si próprio e menos ainda no outro. Será que eu estou enganada? Não, você não está enganada, Roselaine. Você não está nada enganada. Eu acho que a gente está vivendo uma profunda desconexão de si mesmo, no sentido de conectar com quem que eu sou, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu não quero, né? Porque o mais fácil é você entrar em idealizações desde lá dos seus pais, o que eles idealizaram para você, ou uma idealização da própria sociedade, uma idealização de beleza, idealização de carreira, tem que ser bem-sucedido, tem que comprar uma casa, tem que ser bonita, tem que sei lá o quê. E isso a gente vai se afastando da gente mesmo. Os valores ficam muito superficiais, né? É o cabelo, é o silicone, ou mesmo tem gente que estuda muito, mas fica tudo estudando coisas que não tem a ver com elas próprias. A gente estuda tanto na vida, se forma, aprende coisas, mas o quanto a gente aprendeu da gente mesmo, o quanto a gente realmente se conhece. Eu diria que quando você está em valores que não são de autoconhecimento, fica difícil estabelecer relações mais profundas com os outros, se eu não tenho essa profundidade comigo mesmo. Entende? Então, é fundamental você se conhecer. O que você quer, o que você não quer. O que você quer, o que você não quer. Ter um bom contato com você mesmo. Aí sim você se fortalece. Você fica uma pessoa forte. Você sabe quem você é, né? E a hora que você sabe quem você é, você adquire mais brilho, mais magnetismo. Fica mais fácil até as pessoas se atraírem por você. Viu, Roselaine? E então as pessoas não prestam atenção nelas próprias e não prestam atenção nos outros. Outro dia eu estava subindo uma rua aqui, aconteceu uma coisa esdrúxula. Eu estava subindo e estava vindo um grupo de pessoas ocupando a calçada inteira. Daí eu fui meio para o canto, assim, tentando ter um espaço, e as pessoas não me perceberam. E tinha uma moça fumando, inclusive, e ela passou e quase me derrubou, foi de cotovelo. Aí é uma situação horrível, né? Porque eu falei assim, que é isso, moça? Ela nem aí, ela nem escutou o que eu falei, ela estava na dela. Na dela, não, ela estava fora de si, fora de tudo. E assim é o tempo todo, é no trânsito. Você pega metrô, já viu como é que é no metrô? Tem a flechinha lá que é para sair primeiro, para depois você entrar. Tem gente que não olha para o chão, não olha para a flecha, não olha para nada, e abre a porta, já vai entrando e não deixa os outros saírem. Quer dizer, é uma burrice de comportamento, uma burrice emocional impressionante.
no trânsito. Imagina que até hoje a gente vive uma coisa de desrespeito à faixa de pedestre. O que é isso? Qualquer lugar civilizado do mundo, você põe o pé na faixa de pedestre e o carro para. É assim que tem que ser. Então, é o tempo todo, no convívio social, dentro das famílias também, nas relações pessoais mesmo, dentro de casa. É um tal de ninguém prestar atenção em ninguém. Aquela coisa da conversa ao redor da mesa, aquela coisa de prestar atenção, né? Pessoas casadas que não prestam atenção umas nas outras, pais e filhos que não prestam atenção uns nos outros. Então, você não está viajando, não, Roselaine. A gente está vivendo essa época de extrema dificuldade em prestar atenção nos outros. Né? Mas que legal! Boas perguntas hoje aqui. A gente já está há 33 minutos falando, é mais ou menos o tempo que eu me proponho ficar aqui, toda terça-feira. Obrigado, viu, por terem participado. Terça-feira que vem eu vou estar aqui de novo, falando de coisas que realmente importam, sempre com a colaboração de vocês. Avisem seus amigos, né, que estamos aqui toda terça-feira, para que entrem também, que participem. Muito legal essa oportunidade, né? Só mais uma coisinha, a Roselaine, é uma pena que esteja assim, acho que estou andando na contramão. Roselaine, mas eu acho que a gente tem que andar na contramão mesmo. Quem quiser amar, quem tiver a pretensão ainda de amar, tem que andar na contramão. Quem tiver a fim de se aprofundar, de crescer espiritualmente, tem que andar na contramão. Então, tá bom, ande na contramão. E não sofra com isso, não. Só fique consciente de que você é uma pessoa que está prestando atenção e continua prestando atenção. É mágico, mágico no bom sentido, prestar atenção nos outros. Você presta atenção, trata os outros bem, isso retorna para você sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, Roselaine, estamos aqui em contato, todos aí, Altair, Michele, César, todos que participaram, muito obrigado. E até a próxima, tá? Fique com Deus. Tchau.